Senhoras e senhores, preparem-se, pois vocês estão no show do Petzão. Isso mesmo, não é o show do milhão, mas vai ser bem parecido e acredito que muitos de vocês lembram desse programa. Terá ajuda dos universitários? Terá ajuda dos universitários e nós estaremos aqui para conduzir as perguntas e auxiliar nas respostas. Eu, Andrei, com a ajuda da Mary, que vocês também conhecem do grupo, que ajuda bastante vocês com algumas perguntas, e agora não vai ser diferente. Então, como vai funcionar? Então aguarde aí, você já está participando, não sai daí, fica com a gente que eu tenho certeza que você vai se divertir muito e eu acredito que vocês vão tirar uma boa pontuação. Então prepare-se, vamos lá! Antes de tudo, gostaria de dizer que eu sou um péssimo imitador, então tô tentando só deixar o mais claro possível. Vai ser melhor para vocês, acreditem nisso. Então vamos para as regras? Vamos lá, as regras do jogo. Nesse jogo você terá que acertar questões de conhecimento geral, com os mais diversos temas. Você contará sua pontuação e funcionará da seguinte forma. Acertou de primeira, são 3 pontos. Acertou com a ajuda dos universitários, são 2 pontos. E se você errou, você não sai zerado desse jogo, você ganha 1 ponto. Lembrando que vocês vão ter que contar, conta aí pega um caderninho, anota no celular, ou quem tiver com a memória fresquinha aí, coisa que eu não tenho, então já aconselho, anotar, mas pode guardar na cabeça também, no final somar tudo. Se vocês conseguirem contar na cabeça, também digam pra gente, eu quero saber, ao fim do jogo, se vocês tiveram alguma dúvida, qualquer problema ou qualquer dúvida, questão, você conta pra gente. Eu lembrei disso, precisei da ajuda dos universitários, mas eu lembrava. Pode contar e é um momento para discutir, porque a gente vai trazer muita coisa legal aqui, curiosidade, junto das questões. Então, preparados? Vamos para a primeira questão? Vamos lá. E vamos para a questão 1 de entretenimento. Primeiro tema que a gente tem aqui, Antônio Carlos Jobim, conhecido por Tom Jobim, se destacou e se consagrou na história brasileira por ser: alternativa A, piloto; alternativa B, jogador de futebol; C, compositor; e alternativa D, apresentador de televisão. A, B, C ou D? Se você souber agora, você ganha 3 pontos. Eu vou dar uma dica, vou dar uns segundinhos para vocês pensarem. Se você já tem certeza, pensa aí nessa alternativa que no final vamos dizer se você estava correto. Então mantém isso. Mas se você ainda está com dúvida, acompanha a minha dica aqui que talvez lhe ajude um pouquinho. Bom, vamos para a dica dos universitários. Bom, eu vou ser o primeiro a dar a dica aqui e vamos lá. Existe um aeroporto muito famoso com o nome de Tom Jobim, conhecido também como Galeão aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, o nome do aeroporto não tem nada a ver por ele ser piloto. Não tinha nada a ver com a aviação e o piloto poderia ser até de Fórmula 1. Não, ele não teve nada a ver com automobilismo, nada a ver com aviação. Descartei uma. Agora vamos ver se isso ajuda alguma coisa até para você chutar. Se você chutar e acertou com essa dica, também conta 2 pontos. Se você acertou lá na primeira, 3 pontos. Mas agora vamos ver, vamos para a resposta correta. Já pensou aí? Vamos lá. E vamos para a alternativa correta. A alternativa é letra C, compositor. Então se você acertou, conta sua pontuação aí. E se você errou, não esquece, você tem 1 ponto. Você não fica zerado aqui. Mas Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido pelo seu nome artístico Tom Jobim, foi um compositor, maestro, pianista, um grande nome da música popular brasileira, que veio a falecer em 8 de dezembro de 94. Acredito que muitos já eram nascidos nessa época e já tenham ouvido. Quem não acertou talvez tenha confundido, com o aeroporto, mesmo com a dica, mas ou com uma outra celebridade, acontece, mas eu acredito que muitos conheçam e estará disponível. Se você lembra de alguma música, coisa do tipo, estarei disponibilizando uma playlist. Se você quer relembrar ou conhecer algumas das músicas, logo após o jogo, lá no grupo eu estarei disponibilizando a playlist. Então vamos para a próxima pergunta, número 2. Questão de número 2. O Museu da Manhã está localizado em qual estado brasileiro? Alternativa A, Rio de Janeiro; B, São Paulo; C, Bahia; D,
Santa Catarina. Vou te dar uma dica, hein? O Museu da Manhã fica bem perto da gente e talvez você até já tenha ido lá, ou algum conhecido. Se você disse alternativa A, Rio de Janeiro, você acertou. Está certa a resposta. O Museu da Manhã é um museu de ciências diferente, um ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. O amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar onde vamos chegar. É uma construção da qual participamos todos, como pessoas, cidadãos, membros da espécie humana. O Museu da Manhã está localizado na Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro. O museu funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Pessoas com idade até 5 anos e a partir dos 60 anos possuem gratuidade. O Museu da Manhã é uma atração com grande procura e sujeito à lotação. Então, planeje a sua visita antecipadamente, pois seu ingresso não garante a entrada em todas as experiências e exposições. Você pode adquirir seu ingresso no local ou pela internet. Questão 3, agora história. Qual foi o primeiro nome dado ao Brasil pelos portugueses? Vamos lá? Alternativa A, pau-brasil. Alternativa B, Minas Gerais. Alternativa C, Ilha de Veracruz. Alternativa D, Ilha da Madeira. Qual será a alternativa correta? Já sabe aí? Então vamos para a dica? Vamos para a dica. E vamos para a dica número 3. Lembrando que se vocês aprenderam essa parte da história de uma forma diferente, a escola falou de uma forma, isso é normal e acho legal a gente discutir no grupo sobre essas alterações. Eu tinha uma lembrança, pensava que era assim, não tem problema, a gente discute, traz essas curiosidades para vocês que quiserem falar com o neto ou com o filho, ensinar, brincar naquele almoço em família, né? Trazer a curiosidade, e se eles quiserem também podem jogar, vai ser bem divertido e bem-vindo. Eu vou descartar uma alternativa que nem eu fiz na primeira. Então a alternativa que eu estou descartando é a letra D, Ilha da Madeira, pois ela nem fica aqui no Brasil. Ela fica em Portugal, né? Aqueles que colonizaram o Brasil, essa ilha fica lá em Portugal. Os outros nomes estão relacionados intimamente ao nosso país, mas só uma foi o primeiro nome do Brasil. Fiquem atentos a isso. E vamos para a resposta? E a resposta da questão 3 de história é a alternativa C, Ilha de Veracruz. Sim, Ilha de Veracruz foi o primeiro nome dado ao Brasil. Acredito que alguns possam ter se confundido quanto a pau-brasil. Só que pau-brasil foi um dos nomes posteriores que realmente deu nome ao Brasil. Então eu vou estar disponibilizando um documento onde retrata através das cartas, da descrição da época onde o primeiro nome do Brasil, assim como um caráter religioso, foi Ilha de Veracruz. E acredito que se alguém botou Minas Gerais, tenha só se confundido um pouquinho, não tem problema. Não esquece que quem erra leva um pontinho, então conta aí. E Minas Gerais até hoje é um estado brasileiro que veio a ter o nome pelas suas minas, realmente, mas nada relacionado à descoberta do Brasil, sendo o primeiro nome ou segundo, veio posteriormente. Então, resposta correta, alternativa C, e vamos para a questão 4. Questão 4, esportes. Em 1950, o Brasil perdia no Maracanã a final da Copa do Mundo. Dia conhecido como Maracanaço, pela desolação dos brasileiros. Para qual time o Brasil perdeu? Tem gente que pensa, acredito que até os mais novos, que o Brasil, em 2014, foi a primeira vez que o Brasil perdeu em casa e tomou um sacode. Mas o Maracanaço foi um evento que marcou a história brasileira do futebol, onde perdeu em casa uma final de Copa do Mundo. E foi para qual time? Alternativa A, Argentina. Alternativa B, Chile. Alternativa C, Uruguai. Alternativa D, Colômbia. Lembrando, se você tem alguma lembrança, viu em algum noticiário, uma recapitulação do momento,
conta lá pra gente. E se você tem alguma história realmente marcante associada a isso, deixa lá no grupo. Se quiser falar de time, para qual time torce também, pra animar. E vamos para a dica? Vamos para a dica, então vamos lá. Realmente não é uma questão muito fácil, né? Mas eu vou dar uma dica aqui que talvez não ajude tanto, mas elimina uma que poderia parecer óbvia, né? Por mais que o Brasil tenha uma rivalidade muito grande com a Argentina, a rivalidade não vem desse jogo, pois o Brasil não perdeu para a Argentina na final da Copa do Mundo de 1950. E mais uma dica, eu tô sendo até bonzinho, não sei se vai ajudar muito também, mas foi o primeiro país a sediar a Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo foi nesse país. Então, sobrou 3 opções, B, C e D. E em um desses países foi onde aconteceu a primeira Copa do Mundo. Então você já sabe? Vai vendo os pontos. Se você já sabia desde o início, 3 pontos. Se você acertou agora com a dica, 2 pontos. E se errou, 1 ponto. Então vamos lá? Vamos para a resposta. E a alternativa correta da questão 4 é letra C, Uruguai. Foi o primeiro país a sediar a Copa do Mundo. E assim como nas outras questões, a gente vai estar disponibilizando um vídeo que, até de forma bem humorada, falando da história da Copa do Mundo, de como o Brasil se tornou um dos maiores times do mundo, né? Mas não só do Brasil, como a história realmente da Copa do Mundo, todo o histórico, a questão política que envolvia. Então vai estar lá disponível no grupo, então acompanha lá se você tiver curiosidade. Questão de número 5. A diabetes mellitus do tipo 1 corresponde a pouca ou nenhuma insulina produzido pelo: alternativa A, rins, B, pâncreas, C, fígado, D, estômago. Vou te ajudar nessa questão, hein? Vou eliminar para você 2 alternativas. Então, a alternativa A, rins, e a alternativa D, estômago, estão eliminadas. Então, fica entre a alternativa B, pâncreas, ou a alternativa C, fígado. Agora é com você. Se você disse alternativa B, pâncreas, você acertou. Está certa a resposta. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas humano, que é responsável pela regulação dos níveis de glicose do corpo. De uma forma geral, ele ajuda a transportar a glicose do sangue para dentro das células do corpo, onde a glicose é utilizada como fonte de energia. E vamos para a questão 6, eu sei que vocês vão tirar de letra, assim como vocês tiraram a última, eu sei que vocês estão fera. E vamos lá, pacientes hipertensos em sua alimentação devem: alternativa A, aumentar o consumo de sal e sódio; alternativa B, aumentar o consumo de refrigerante; alternativa C, diminuir o número de proteínas; alternativa D, diminuir o consumo de sal e sódio. Então vamos lá? Vamos para a dica? Vamos lá. Então vamos para a dica. Acredito que a maioria não vai precisar da dica, mas já vou dizer que aumentar o consumo de refrigerantes não é bom para nenhuma pessoa. Seja a pessoa sem diabetes, sem hipertensão, para ninguém é recomendado aumentar o consumo de refrigerantes. Então essa está descartada. E diminuir o número de proteínas é recomendado para pessoas que tenham outras disfunções não necessariamente associadas à hipertensão ou à diabetes. Então, diminuir e aumentar o número de proteínas, lembrando que proteína é algo fundamental na nossa alimentação, mas dependendo da patologia também pode ter diminuição ou aumento no número de proteínas numa refeição, mas não associado diretamente à hipertensão. Então, qual você acha que é a opção? Deu uma dica boa, hein? E vamos para a resposta. A resposta da questão 6 é a alternativa D, diminuir o consumo de sal e sódio. A gente já discutiu aqui no grupo dentro da oficina de alimentação que a pessoa hipertensa tem que reduzir ao máximo, tendo até a quantidade ideal de consumo de sal e sódio diário.
no geral, pessoa hipertensa tem que diminuir o consumo de sal. Isso se aplica a todas as pessoas, mas principalmente para o hipertenso, diminuir o consumo de sal e sódio é essencial. Assim como uma pessoa diabética, diminuir a ingestão de açúcar, glicose é importante para o controle da patologia no geral. Então, alternativa D, acredito que vocês tiraram de letra e eu acredito que vocês também estão se alimentando melhor cada vez mais. Vejo pelas receitas e pelo que vocês dizem. Então, estão de parabéns e continuem assim, hein? E vamos para a última questão? Última questão, vamos lá. Questão de número 7. Essa é uma questão para saber se você é bom mesmo de matemática, hein? Vamos lá. A aveia é um alimento rico em fibras, importante para a alimentação da pessoa diabética. Querendo algo diferente, foi pensado em fazer um bolo de aveia sem açúcar e com baixo nível calórico. Na receita, o preparo é pensado para 2 porções, somando 22 gramas de fibra. Logo, uma porção equivale a quanto em fibra? Alternativa A, 44 gramas, B, 33 gramas, C, 11 gramas, D, 80 gramas. Para essa questão, vamos à ajuda da plateia. Vamos ver o que a plateia acha que é a resposta certa. Muito bem, a plateia disse que a resposta certa é a alternativa C, 11 gramas. E aí, será que está certo? Você confia na plateia? Se você disse alternativa C, 11 gramas, você acertou. Está certa a resposta. Parabéns! E mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Deixem a pontuação, mas mais importante que isso é a questão da curiosidade. Se despertou curiosidade, se vocês aprenderam quando foram jogando, se divertiram, isso tudo engloba o lazer em todo o seu conceito. Lembrando que isso, além de diversão, é um direito de cada um de nós e a gente sempre tem que estar em busca disso, se divertir, aprender, isso tudo engloba lazer. Então gostaria de agradecer e mais uma vez comentem, falem, qualquer dúvida é só chamar a gente e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima!